Pense com sinceridade. Existe alguma coisa, qualquer argumento, qualquer evidência, qualquer descoberta, que realmente faria você, crente, abandonar sua fé e admitir que Deus não existe? Seja honesto consigo mesmo. Se amanhã surgisse uma prova irrefutável mostrando que todas as religiões são apenas histórias inventadas por povos antigos, você aceitaria? Ou simplesmente daria um jeito de ignorar, justificar ou dizer que a ciência não pode explicar tudo e que o verdadeiro entendimento está acima da razão humana? Agora, compare isso com a postura do ateu. O ateu já passou pela transformação que o crente mais teme, mudou de ideia. Ele cresceu ouvindo histórias de Deus, foi ensinado a rezar, a temer o inferno, a pedir proteção, a agradecer bênçãos. Durante anos, viveu como qualquer crente, acreditando sem questionar. Mas em algum momento, seja por dúvida, sofrimento, estudo ou simples curiosidade, resolveu investigar, refletir, olhar para a fé de fora. Ele percebeu que todas as religiões contam histórias parecidas, que deuses surgem e desaparecem conforme mudam as culturas, que os milagres nunca são comprovados, que a ciência explica a natureza de forma muito mais convincente do que qualquer livro sagrado. O ateu, ao contrário do que muitos pensam, não é alguém arrogante, fechado ou cabeça dura. É exatamente o oposto. Ele já demonstrou na prática a capacidade de questionar as próprias certezas, de admitir que pode estar errado, de buscar a verdade mesmo que ela seja desconfortável. O verdadeiro cabeça dura é o crente, porque esse sim se recusa a aceitar qualquer evidência contrária à fé. Basta ver como reagem diante de perguntas simples. Se Deus existe, por que permite tanto sofrimento? Por que nunca vemos milagres em hospitais públicos, só em igrejas cheias de gente desesperada e sem provas? Por que Deus nunca se manifesta claramente, como fazem os pais humanos quando seus filhos estão em perigo? Nenhuma dessas questões recebe resposta honesta. Recebem apenas desculpas, frases prontas, argumentos circulares e a eterna ameaça: não questione, é mistério de Deus. Essa postura intransigente é muito mais perigosa do que parece. Quem nunca questiona, nunca aprende. Quem nunca duvida, nunca cresce. Os grandes avanços da humanidade só aconteceram porque algumas pessoas tiveram coragem de desafiar as crenças da maioria. Acreditava-se que a Terra era plana, que doenças eram castigos divinos, que trovões eram sinais de ira dos deuses. Sempre existiram os que gritavam contra qualquer nova ideia, dizendo que era pecado, que era heresia, que era impossível. Mas graças aos teimosos que mudaram de ideia, o mundo avançou. Hoje, sabemos que somos poeira de estrelas, que os vírus e bactérias causam doenças, que o universo tem bilhões de anos. Se dependesse dos religiosos mais fiéis, ainda estaríamos vivendo na Idade das Trevas, temendo um eclipse e rezando para espantar demônios. O problema do crente não é acreditar, é se recusar a admitir qualquer possibilidade de estar errado. Esse é o verdadeiro significado de cabeça dura. Pergunte a qualquer ateu se mudaria de ideia diante de uma prova definitiva da existência de Deus. Ele vai dizer que sim, que aceitaria, porque não está preso a um dogma. Mas pergunte a um crente se aceitaria que Deus é apenas uma fantasia, mesmo que todas as evidências apontassem para isso. Ele vai hesitar, se irritar, fugir do assunto e no fim vai afirmar que nada o faria abandonar sua fé. Ou seja, por mais que diga que respeita a razão, o crente só aceita aquilo que já concorda com sua crença. Todo o resto é ignorado. Esse tipo de mentalidade é danoso não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Povos que se recusam a mudar de ideia ficam estagnados. Países que se apegam a religiões, que colocam dogmas acima do debate e da ciência, se tornam atrasados, intolerantes, violentos. A fé cega faz as pessoas aceitarem absurdos, apoiarem injustiças, perseguirem quem pensa diferente, proibirem o avanço do conhecimento. Basta olhar para os países onde a religião é lei. Direitos humanos são violados, mulheres e minorias sofrem, a educação é sabotada e qualquer inovação é vista como ameaça. Tudo para preservar uma fantasia inventada há milhares de anos, repetida sem pensar, defendida com unhas e dentes por gente que se acha virtuosa por nunca duvidar. Veja o caso de pais que se recusam a vacinar filhos porque Deus protege.
ou de pessoas que rejeitam tratamentos médicos em nome da fé, ou quem vota em político corrupto só porque ele se diz cristão. São exemplos práticos do estrago causado pela cabeça dura. Pessoas deixam de usar a razão, abandonam o senso crítico e passam a viver num mundo de ilusões confortáveis, enquanto a realidade cobra o seu preço. O pior é que o crente costuma se orgulhar dessa intransigência, como se fosse uma virtude ser cego e surdo diante das evidências. Não percebe que isso é uma confissão pública de fraqueza intelectual. A incapacidade de mudar de ideia não é força, é limitação. Enquanto o ateu aceita que pode estar errado, que tudo depende de provas e que nada deve ser aceito sem questionar, o crente se agarra desesperadamente à primeira história que ouviu e morre defendendo uma mentira que todo adulto deveria ser capaz de superar. Não há nada mais triste do que ver pessoas inteligentes jogando fora sua capacidade de pensar só para se sentir parte de um grupo ou fugir do medo do desconhecido. A mente do crente virou uma prisão, onde só entra aquilo que reforça a fantasia, e todo o resto é expulso como ameaça. Isso sim é ser cabeça dura, e não o ateu que já teve coragem de se libertar de uma ilusão. Então, da próxima vez que alguém acusar um ateu de ser fechado ou teimoso, pergunte a esse crente qual seria a condição que o faria mudar de ideia. Porque se a resposta for nada, está aí o maior exemplo de intransigência que existe. E a história mostra que onde reina a cabeça dura, reina também a ignorância, o atraso, o sofrimento e a violência. Só quem já foi capaz de mudar de ideia entende o valor da liberdade intelectual. O resto vive acorrentado a uma mentira, por escolha própria.